Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Sejam bem-vindos a mais uma aula de farmacologia, fisiologia ou terapêutica aqui dessa internet de meu Deus. Pois é, eu sou o professor José, professor de farmacologia e fisiologia há mais de 10 anos e também professor da Farmacologia Aplicada aqui 2A, a maior plataforma de ensino de farmacologia desse nosso Brasilzão que você tem acesso clicando no link aqui embaixo. Bom, pessoal, essa aula é uma aula que, diferente das outras, ela tem um significado maior, especialmente para mim, porque eu sou gaúcho, também moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e ela tem uma relação muito próxima a um desastre natural que vem acontecendo no meu querido estado e que está fazendo com que todo o Brasil se mobilize para a reconstrução de cidades, de vidas, de localidades inteiras devido a uma enchente sem precedentes, né, que acometeu em uma semana todo o nosso estado e vem acontecendo. Hoje é dia 7/5/2024 e nesse dia de hoje faz mais ou menos 4 ou 5 dias que começou tudo isso e se estende agora para outras regiões, então nós estamos no meio desse desastre. Algumas regiões estão ajudando com o que podem, outras regiões estão efetivamente cuidando das pessoas que sofreram com a enchente, então está um caos o meu estado. Em meio a tudo isso, eu como profissional da saúde, farmacêutico, professor, gaúcho, agradeço a todas as doações que foram feitas já para o nosso estado, mas eu acho que é o momento também de trazer informação para todos, informações cruciais para essa fase que o Rio Grande está passando e que, porventura, seja útil também para outras enchentes, para outros eventos como esse que venham a acontecer. A gente sabe que quando posta um vídeo na internet, ele acaba estando aqui para sempre. Então, sempre que alguém tiver dúvidas sobre isso, vai poder chegar nesse vídeo e ter o coração afagado aí com as informações mais corretas sobre o assunto. Então, hoje o tema ele é sobre uma das doenças que normalmente aumenta os casos em fases, né, de enchente. Ela é uma doença endêmica no Brasil, então ela está presente no nosso Brasil e que ela tem surtos epidêmicos dependendo da fase do ano, sazonais e também em eventos climáticos como esse que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul. Então essa doença é a leptospirose ou a doença do rato, conhecida como doença do rato. Então eu peço que você compartilhe essa aula com todas as pessoas que você conhece, especialmente pessoas que vão entrar em contato eventualmente com locais de transmissão da leptospirose. Comente aqui no vídeo para que o YouTube entenda que é importante passar essa informação para todos e distribua a nossa aula para o máximo de pessoas possível, né? E o comentário faz isso. Então não é só curtir, não é só se inscrever no canal, é claro, eu peço que você faça isso, mas especialmente comentar sobre a aula e pedir novas aulas é muito importante. Nem que seja força para essa fase que nós estamos passando de enchente. Pois bem, então essa vai ser a primeira aula de doenças transmitidas por enchente, né? Ou doenças que aumentam os casos durante uma época de enchente. Teremos mais aulas na semana que vem, então é importante que você acompanhe o nosso canal. Vamos ter mais uma aula sobre hepatite A, mais uma aula sobre salmonela, né, salmonelose e outras doenças. Então fique ligado que o nosso canal vai trazer tudo de melhor para você sobre isso, sobre esses pontos importantes de transmissão, de fatores patogênicos das doenças e muito mais. Sempre com a ciência de um lado, farmacologia do outro e muita paixão por esse professor e ensinar aqui na internet. Show? Então vamos para a primeira aula dessa coletânea de aulas sobre doenças transmitidas, né, em enchentes. Bora! Então, a leptospirose ela é uma zoonose de distribuição mundial, ou seja, ela é transmitida dos animais, ela está presente nos animais e em nós somos também uma espécie de animal, então ela está presente nesse meio. É uma doença infecciosa febril de início abrupto, ou seja, ela tem como característica um aumento da temperatura espontaneamente e de maneira abrupta. Então a pessoa ela está em um momento, por exemplo, numa enchente,
e acaba à noite percebendo que a temperatura aumentou, começa uma dor no corpo e ela é muito alta, é uma febre alta e instantânea. O homem, ele é o hospedeiro terminal ou acidental dessa zoonose e é um importante problema então de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo, especialmente no Brasil. Já vou mostrar para vocês os mapas epidemiológicos da leptospirose, mas no mundo inteiro. Então, quem é o agente etiológico? Quem que é o causador desse problema de saúde? Bom, é uma bactéria espiralada, uma espiroqueta, né, do gênero Leptospira, por isso que o nome da doença é leptospirose. Ela é uma bactéria, então, helicoidal, flexível, aeróbia obrigatória, ou seja, ela precisa ter oxigênio para poder sobreviver. Com falta de oxigênio, ela não sobrevive. Ela é extremamente móvel e ela tem extremidades em forma de gancho, o que permite invasão tecidual com uma grande capacidade de invasão tecidual, devido à estrutura morfológica da bactéria. Então é causada por uma bactéria. A leptospirose é uma doença bacteriana, uma infecção bacteriana. Existem duas espécies principais de Leptospira, Leptospira interrogans, que é a patogênica, normalmente causadora então da leptospirose, e a Leptospira biflexa, que é uma saprófita, então uma bactéria que se alimenta então de material de decomposição e não tem então a patogenicidade da Leptospira interrogans. E elas são então individualizadas em sorotipos ou sorovares pelas suas características antigênicas. Elas podem sobreviver no meio externo por até 180 dias, principalmente na água doce e no solo úmido. Está aí então o primeiro fator que aumenta a possibilidade de transmissão e de contágio da leptospirose durante o processo de enchente, inclusive depois que a enchente passa no solo úmido, no local onde ocorreu aquela enchente. Então, principalmente em água doce e em solo úmido. Existe uma ampla variedade de animais suscetíveis que podem hospedar e inclusive ser infectados pela bactéria Leptospira. O principal vetor de transmissão e hospedeiro é o rato. Porém, ela pode estar presente nos porcos, cachorros, cães, né, e bovinos, além do rato. Então, durante uma enchente, durante um processo climático como esse, qualquer animal que entre em contato com a água, ele pode contrair a bactéria e passar a ser hospedeiro. E o hospedeiro fica meses com essa bactéria transmitindo. Então ele não vai desenvolver a doença, especialmente o rato, não vai desenvolver a doença e vai continuar transmitindo para o meio. Então existe uma alta incidência em aglomerados urbanos, né, falando mais da epidemiologia. A infraestrutura sanitária inadequada pode aumentar a transmissão da leptospirose. Infecções de roedores, claro, né, mordidas ou entrar em contato direto com o roedor pode ser também a causa. E claro, principalmente quando se fala em uma disseminação maior da doença, estações chuvosas e inundações. O coeficiente de incidência média anual em condições climáticas normais é de 1,9 a cada 100 mil habitantes. E a letalidade das formas graves varia de 10 a 50. Está aí o ponto mais importante. Se você for buscar informações, por exemplo, mas é muito difícil acontecer infecção de leptospirose, da leptospira, mesmo durante uma enchente, porque são volumes de água gigantescos, tem que ter um animal infectado. Bom, pessoal, talvez isso seja um ponto a ser levantado. Claro, o volume de água é muito amplo, tem que ter um animal infectado, tem que ter animais com leptospirose para poder transmitir, isso vai se diluir na água, a chance é muito pequena. Tudo bem, levamos esse ponto, colocamos esse ponto. Mas a letalidade das formas graves pode variar até metade das pessoas. Então ela é uma doença grave e é uma doença que tem tratamento antibacteriano. E é uma doença que se tem diversos sintomas clínicos. E muitos sintomas clínicos se tem muitos diagnósticos diferenciais, onde os sintomas clínicos são muito parecidos com outras doenças que também aumentam em enchente. Então por que não monitorar, pessoal? Nós temos aqui no nosso canal, e eu já chamo você para assistir essa aula, uma aula da dengue, onde tem duas aulas de quase 2 horas
horas de aulas, inclusive eu tenho ela editada também dentro da plataforma Farmacologia Aplicada Q2A, que também é uma doença que aumenta, claro, os focos durante uma enchente. Né? Isso vocês estão cansados de saber que o mosquito da dengue também prefere ambientes quentes e úmidos, com água parada. Então, bom, não preciso nem dizer que após uma enchente, inclusive, por exemplo, hoje está fazendo 30 graus em alguns locais que sofreram enchente, que a água já regrediu, de certa forma, mais da metade do que avançou, e está 30 graus. Então, várias doenças que podem ser transmitidas em maior quantidade durante essa fase de enchente são confundíveis, né, com os sintomas da leptospirose. Como eu disse, o Brasil ele tem uma característica endêmica para essa doença. Então aqui são casos confirmados no período de 2010 a 2023. E aqui nós temos então, quanto mais vermelho, maior o número de casos. Então nós vemos a região sul, por exemplo, que é onde está acontecendo essa catástrofe ambiental, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui os casos maiores, mais casos do que no restante do Brasil. Quando nós vemos, então, casos confirmados, óbitos e letalidade da leptospirose, de 2010 a 2023, nós vemos que nós temos em torno de 4.000 casos, 5.000 casos por ano. Isso vai diminuindo ao decorrer como nós chegamos em 2023, um pico maior em 2022, olha só, curioso, né? Os dados de 2023 de casos ainda não temos. Temos aqui, então, os óbitos, deixa eu ampliar um pouquinho o nosso slide aqui, os óbitos por leptospirose e então a letalidade, uma curva contínua de letalidade entre 10% e 50%, que é o que se pode esperar de casos graves. Tá? Então, o mais importante é nós entendermos quais são esses casos, quais são as características desses casos graves. Pois bem, então, como eu disse, é uma distribuição endêmica da doença, com ocorrência em todos os meses do ano. Epidemias urbanas pontuais podem ocorrer, como, por exemplo, em épocas e períodos chuvosos, ou, claro, surtos subnotificados, né, nas regiões rurais são muito comuns. Muitos sintomas passam desapercebidos. Nós vamos ver que existem leptospiroses que têm duas fases e que às vezes a primeira fase passa sem muitos sintomas, sem ser muito percebida, ela pode evoluir para um quadro mais grave logo adiante. Tá? E claro, em enchentes, em eventos climáticos como esses, os casos também aumentam. Então, os principais reservatórios da doença, que vão ser os principais vetores de transmissão, são os roedores sinantrópicos, como ratazana e rato de esgoto. Então, existem outros também, rato de telhado, rato preto, camundongo, catita, vários roedores que podem ser, então, que são considerados os principais vetores da doença, né? Os principais transmissores da doença. Ao se infectarem, eles não desenvolvem a doença, mas é importantíssimo nós frisarmos esse ponto dos animais como vetores. Aqui nessa imagem mostra vários, já citei para vocês, né, que a leptospirose ela pode infectar outros animais, além de roedores, como cães, bovinos e suínos. Então isso está bem definido. Mas os cães, os ratos, eles não desenvolvem os sintomas, porém os outros animais desenvolvem. Então, desidratação e icterícia são sintomas que nós vamos ver que nos humanos eles apresentam e nesses animais também. Então, em enchentes, não é apenas o ser humano que sofre, e também todos os animais que estão naquele local onde ocorreu a enchente. Então, os cachorros resgatados, os bovinos e suínos resgatados, outros animais que após a enchente, né, de 3 a 7 dias depois da enchente, que entraram em contato com grandes volumes de água por muito tempo, começarem a apresentar sintomas de doença, que são sintomas muito parecidos com o do ser humano, também tem que ser desconfiado que possam ter sido infectados por leptospirose. Então não é só o humano, o roedor é que não desenvolve a doença e, claro, né, vai trazer a principal transmissão, porque eles vão então liberar a leptospira pela urina. Então eles eliminam a forma viva no meio ambiente, contaminam a água, o solo e os alimentos, e aí todos os animais vão acabar, então, sendo suscetíveis a ser contraídos. Outros reservatórios, então, de importância que nós temos aqui, caninos, suínos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos, animais silvestres, né? E os humanos acabam sendo, então, hospedeiros acidentais e terminais dentro da cadeia de transmissão.
Pois bem, a infecção humana. Como que acontece a infecção no ser humano? Numa exposição direta ou indireta à urina dos animais infectados, ou seja, você vai entrar em contato diretamente com a urina ou com o local onde ocorreu, então, onde foi colocado, onde foi feito, né, a urina do rato. Penetração do micro-organismo, ele normalmente acontece pela pele lesada por mucosas como boca, narinas, olhos. Então, a pele íntegra, por exemplo, que fica imersa por um longo período na água, ela acaba aumentando a sua suscetibilidade gradativamente a permitir, de algum momento, a entrada do micro-organismo. Então, a pele íntegra nem sempre ela é uma proteção 100%. Então, quem trabalha nas enchentes, os profissionais que trabalham, o ideal sempre é, claro, roupas especiais para fazer esse trabalho, para não deixar a pele entrar em contato com a água. Só que a gente sabe que durante o processo de enchente, e a gente está vendo isso atualmente também, aqui no Rio Grande do Sul, qualquer pessoa vai ajudar, todos vão ajudar e é necessário a ajuda de todos mesmo. Então, nesse tempo de exposição da água, a pele fica suscetível, então, à entrada da bactéria. E é muito difícil a pessoa não se machucar, não ter alguma ferida e que possa aumentar mais ainda a chance da infecção. Contato com o sangue, né, tecidos e órgãos animais infectados, ingestão de água e de alimentos contaminados também, e claro, uma transmissão acidental em laboratório também pode. Muito importante a questão da água e do contato das mucosas, né? A boca, as narinas, os olhos, quando entra em contato com a água, se tiver a presença então da espiroqueta, pode ocorrer então a contaminação. Mas e a transmissibilidade? Quanto tempo os animais transmitem a leptospirose? Bom, ela pode transmitir por meses, anos ou a vida toda. Então, normalmente um animal infectado já vem infectando o ambiente, já vai transmitindo a doença e o evento climático acaba chegando e aumentando a chance do contato do material infectado com mais pessoas e mais cidadãos. Então, pode, claro, ser no trabalho, no lazer, no local atípico do seu dia a dia ou principalmente em enchentes. Então, a penetração da leptospira, principalmente aerosóis ou ingestão de água contaminada, conjuntivas, né, olhos e boca, e lesões de pele ou mucosa. A penetração ocorre através, então, da mucosa, da pele, da ingesta do aerosol. Após a invasão, ocorre a disseminação da bactéria através do sangue para todos os órgãos, incluindo o sistema nervoso central. E aí nós temos, pessoal, essa doença, a leptospirose, como uma doença que gera lesões multiorgânicas, especialmente em casos graves. Então aqui nós temos uma imagem do nosso rim, do nosso coração, do nosso fígado, do nosso pulmão, do nosso cérebro, dos nossos músculos. Então ele vai se disseminar, que é a septicemia, né? Disseminar no primeiro momento e vai começar a causar os problemas órgão a órgão. E existem vários fatores que fazem que a espiroqueta da leptospirose gere grandes problemas no ser humano, pela virulência dela. Então, além dela ter uma alta capacidade de invadir tecido pela anatomia, pela morfologia da bactéria, elas liberam toxinas hemolíticas que podem causar anemias e processos hemorrágicos na pessoa. Elas causam ativação de células T, né? Então elas causam um reconhecimento imunológico muito grande no nosso organismo. Elas têm também adesinas e hialuronidase capazes de destruir tecido. No caso dos hospedeiros, existem alguns fatores genéticos, inclusive, que aumentam a suscetibilidade da pessoa a desenvolver a doença. E cada um vai ter uma resposta diferente para a presença dessa bactéria, com liberações de toxinas em um grau elevado ou um grau baixo, com o imunocomplexo sendo formados em maior proporção ou menor proporção. E tudo isso vai representar um estado diferente da doença, uma patologia diferente, uma evolução diferente. Então é caso a caso, mas alguns sintomas eles podem ser levantados com maior incidência, né? Com uma prevalência muito maior. Então vamos a eles, vamos aos tipos e vamos a entender um pouquinho mais sobre a doença, que é o mais importante da aula de hoje. Nós temos as formas graves,
como doenças que elas eram assintomáticas, doenças que foram uma doença que foi sendo construída e gerou a forma grave. Então nós temos vários indícios das pessoas que estão na forma assintomática ou sintomática leve e que podem ir até a forma grave. Podemos dividir de várias formas a leptospirose, categorizar ela, mas nós temos principalmente a febre como o sintoma abrupto mais importante da leptospirose, mas não pode ser o único, porque várias doenças infecciosas causam febre. Então, os diagnósticos diferenciais vão ser dezenas de milhares, se nós pensarmos só na febre. Podemos entender a leptospirose como uma doença que acomete o fígado e acaba causando icterícia, chamada de leptospirose ictérica, ou doença anictérica, ou seja, que não acometeu o fígado, não causou então problemas hepáticos, o que muda bastante o caso e o tempo. Então vamos entender primeiro o que é a leptospirose anictérica. É uma doença, então, que ela vai ter dois estagiamentos, o septicêmico e o imune, então uma primeira fase e uma fase tardia, que é a imune, aonde nos primeiro estágio, que vai de 3 a 7 dias, a pessoa vai apresentar um pico muito alto de febre e abrupto, e vai apresentar mialgia, cefaleia, dor abdominal, vômito, infecção conjuntival, se for o caso do local da contaminação, e a febre. E essa mialgia ela é um pouco diferente da mialgia que a gente conhece. Ela é uma dor muito mais focalizada na panturrilha e na lombar, mas pode ser no corpo inteiro. Então, se a pessoa entrou em contato com água de uma enchente, aí que está o pulo do gato dessa aula, pessoal. Entrou em contato com a água da enchente em uma exposição prolongada e após 3 dias do começo desse contato, ela começa a apresentar dor no corpo, cefaleia, dor abdominal, vômito, febre. É aí que liga o alerta. É a parte de disseminação da bactéria septicêmica no nosso organismo, de 3 a 7 dias. E o segundo estágio, que pode começar lá no dia 0, inclusive, muito antes, e nem cursar pela fase septicêmica, muitas vezes, e a fase septicêmica nem ser percebida, por ser uma intensidade menor, que é o segundo estágio tardio, que vai de 0 até 30 dias, que é então uma febre mais branda, que vai de uma meningite, uma uveíte, um exantema e febre. Então, o quadro mais complicado que é a leptospirose anictérica. Além disso, também pode ocorrer a infecção que vai ir para uma fase muito mais grave. Inclusive, a fase septicêmica da anictérica pode evoluir para uma leptospirose ictérica. Então nós temos a ictérica, por exemplo, onde você tem comprometimento do fígado desde o primeiro dia, né? Desde a primeira fase. Nós temos o primeiro estágio também septicêmico, que é a parte mais de disseminação da bactéria. Então nós temos o aumento da febre do paciente, onde ele apresenta icterícia, hemorragia, insuficiência renal e miocardite, que vai aumentar progressivamente. Mas também pode ocorrer uma primeira fase onde vai ter mialgia, cefaleia, dor abdominal, ou seja, uma fase anictérica, e depois evolua para uma fase grave ictérica. Então aqui nós temos uma categorização, uma classificação entre leptospirose anictérica e ictérica, mas você pode ter o cruzamento desses sintomas, sendo uma fase muito mais focada na dor muscular, dor abdominal e vômito no primeiro momento, e febre alta, e depois evoluir para uma fase tardia que pode durar 30 dias com comprometimento vascular, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, né, miocardite, melhor dizendo, e problemas ictéricos. Pois bem, o período de incubação vai de 3 a 14 dias, a pessoa pode desenvolver isso depois de 2 semanas. A evolução geralmente ela é bifásica, né? Então ela tem uma gravidade variável, vocês viram que as pessoas respondem de maneira diferente à doença, mas normalmente ela é bifásica mesmo. Aonde na primeira fase, do 3º ao 7º dia, a pessoa pode apresentar febre, calafrio, cefaleia, mialgia, artralgia, náusea e vômito, tosse seca ou produtiva, exantema macular ou maculopapular. Então são sintomas dessa primeira fase. Aí ocorre uma defervescência, uma diminuição
da febre do paciente de 1 a 2 dias e depois começa a fase imunológica, que aí pode evoluir para os eventos mais graves. Por exemplo, vai começar a febre novamente, pode ter um meningismo, uveites anteriores ou posterior, paralisia de nervos cranianos, detecção de anticorpos porque já começou a fase imunológica, né? E claro, pessoal, nós temos também leptospirúria, que é uma forma também de fazer o diagnóstico. Tem uma duração de 1 a 4 semanas a fase imunológica e pode evoluir então para uma fase ictérica, sim. Já a monofase, né, a monofásica, onde você tem desde o início um problema ictérico, você tem uma gravidade muito mais elevada, porque já ocorreu o comprometimento dos órgãos. Então são todos os sintomas descritos anteriormente na fase bifásica, porém com maior intensidade, e o que vai trazer o maior complicador na história toda é a icterícia rubínica, que é uma coloração alaranjada característica do paciente ictérico. Então os sintomas da gravidade comum, né? Insuficiência renal, é algo comum nessa fase, nesse tipo de problema, e manifestações hemorrágicas, inclusive na mucosa do olho e outros locais, que vai de 3 a 4 semanas. A evolução da gravidade da doença pode trazer, então, uma forma ictéreo-hemorrágica, que vai, então, desde uma icterícia rubínica, né, ou até uma insuficiência renal aguda e fenômenos hemorrágicos devido à vasculite sistêmica, resposta imunológica, imunocomplexos feitos para a defesa do organismo, agravada pela plaquetopenia. Então, petequias, equimoses na pele, na mucosa, hemorragia pulmonar, hemorragia no trato gastrointestinal, alto e baixo, hematêmese, melena, enterorragia. Então, vários sintomas hemorrágicos. E aí a pessoa pode evoluir para um comprometimento cardíaco, miocardite e alterações eletrocardiográficas. Essa tríade tão gravíssima, né? Icterícia, insuficiência renal e diversos tipos de hemorragia, principalmente a hemorragia pulmonar, é chamada de síndrome de Weil e é um quadro extremamente complicado dentro da leptospirose. Então vejam que a leptospirose ela pode ser um caso pontual que dura uma semana, mais leve, ou evoluir para um quadro gravíssimo. Então, algumas características importantes, pessoal, do paciente que está em áreas de risco, em momentos de risco, sendo feita uma triagem desse paciente, né? Dispneia, tosse e taquipneia, alterações urinárias, geralmente oligúria, fenômenos hemorrágicos, incluindo hemoptíase e escarros hemoptóicos, hipotensão, alterações no nível de consciência, vômitos frequentes, arritmias e, claro, a icterícia. São sintomas que vão indicar gravidade e internação hospitalar do paciente. Como que é feito o perfil laboratorial desse paciente? É claro que é feito através do hemograma, onde é se buscado identificar anemias, leucocitoses, com desvio à esquerda principalmente, plaquetopenia, avaliação das transaminases hepáticas, né, que podem estar normais ou elevadas. Pode-se haver, então, aumento das bilirrubinas, a bilirrubina direta, CPK elevado, aumento de ureia e de creatinina, potássio sérico normal ou diminuído, TP alargado, fibrinogênio elevado, urina de rotina pode apresentar a leucocitúria, proteinúria e cilindrúria, e a gasometria arterial, acidose metabólica ou hipoxemia, que são fatores importantes em processos infecciosos. Quando se tem, então, a suspeita clínica do paciente pelos sintomas, pelo impacto epidemiológico de um momento, por exemplo, uma enchente, se busca, então, verificar o contato que ele teve com ratos ou exposição a enchentes, se já no primeiro dia uma possível icterícia rubínica, se questiona sobre mialgia, especialmente na panturrilha, e petecas conjuntivais. Então, é a triagem do paciente para ver se ele apresenta alguns dos sintomas. Icterícia, por exemplo, já é um indicativo de uma gravidade maior da leptospirose. Mialgia na panturrilha, principalmente, né? E petecas já é um grande indicativo de leptospirose em comparação a outras doenças que podem acontecer. E, claro, o contato com o ambiente contaminado
ela pode ser um indicativo também. Alguns exames gerais de triagem, né, a própria bilirrubina direta, ureia e creatinina elevadas com potássio baixo, plaquetopenia, leucocitose com desvio esquerdo e tempo de protrombina alargado. São sintomas de triagem, são resultados laboratoriais, exames de triagem que pode aparecer quando se busca identificar na população o risco, né, a presença da leptospirose. Ainda no diagnóstico, vai depender da fase evolutiva a presença da leptospira. Então a leptospira na fase precoce ela pode ser visualizada no sangue por exame direto de sangue, cultura em meio apropriado e PCR. Já na fase tardia, a leptospira pode ser encontrada apenas na urina cultivada ou inoculada. Quanto a métodos sorológicos, que são a melhor alternativa para identificação da leptospirose, nós temos a reação de microaglutinação, que é o padrão ouro, né, que aumenta 4 vezes ou mais os títulos de anticorpos e tende a confirmar o diagnóstico. Tem uma alta sensibilidade. E a reação de macroaglutinação, que é mais acessível, é ideal coletar a partir do 7º dia da doença, mas é menos sensível, e é de rápida execução, mas é menos sensível. E os testes de ELISA, né, de IgM, detecção a partir do 7º dia da doença, permanece positivo de 1 a 2 meses, né, da infecção. Vocês viram que a doença imune, a fase imune, né, tardia, pode cursar até 30 dias no paciente. E aí vem o ponto. Bom, vamos pegar como exemplo essa fase de enchentes, né? Esse catástrofe ambiental que está acontecendo no meu estado, no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos várias doenças que podem ser confundidas com a forma anictérica ou ictérica grave da leptospirose. Por exemplo, os sintomas de uma forma anictérica que não é tão grave, ela se confunde com dengue, influenza, malária, rickettsiosis, doenças de Chagas aguda, toxoplasmose, febre tifoide e meningite. Diversas dessas doenças nós vamos falar nas próximas aulas. Então vamos tirar esse diagnóstico diferencial da sua cabeça. As formas ictéricas graves, elas são confundidas com hepatites virais agudas, febre amarela, sepse, dengue, colangites, malária. Então, vamos falar de hepatite, por exemplo, hepatite A, que é muito transmitida nessa fase também, em momentos como esse. E nós temos que ter a ideia de que a triagem ela tem que ser completa e quando se tem febre, dor no corpo, sintomas que podem ser de significado de leptospirose, isso pode ser significado de outras doenças também. Então, aqui está o print do ano para vocês tirarem da tela, para poder entender que é mais complexo do que parece fazer a triagem de um paciente que tem exposição a vários agentes etiológicos ao mesmo tempo, que é o caso de uma enchente. E existe tratamento. Então a leptospirose, ela tem tratamento. Ela deve ser tratada e ela tem tratamento. Então é uma infecção bacteriana, então é usado uma antibiótico terapia, que é indicada para qualquer período da doença, mas a eficácia é maior na primeira semana, onde se teve o início dos sintomas. Então, quais são os medicamentos utilizados? Doxiciclina e amoxicilina, principalmente a doxiciclina em formas moderadas, a penicilina G cristalina, ampicilina, ceftriaxone e cefotaxima em formas mais graves, por causa do espectro de ação dos fármacos sobre, então, a leptospira. O tempo de tratamento vai de 7 a 10 dias, normalmente. Além disso, né, além do tratamento antibiótico terapia, é feita hidratação vigorosa, né, com o soro fisiológico ou Ringer, furosemida no caso de disfunção renal, reposição de potássio, né, se tiver então hipocalemia, terapia renal substitutiva se necessário, assistência ventilatória, se necessário também, transfusão de hemácias e plaquetas se for necessário também. Então, o suporte hospitalar ao paciente também tem que ser feito. E aí nós temos também a possibilidade, como já foi publicado pela Organização Mundial da Saúde, do tratamento precoce dos profissionais da saúde, principalmente como diz na notificação do Ministério da Saúde, o tratamento precoce para profilaxia de leptospirose pelo contato em larga escala e por um tempo muito prolongado com a água de enchente.
Então, isso tudo com certeza vai ser estudado pelo Ministério da Saúde, já está sendo estudado, algumas notas foram publicadas. Então, além do tratamento, pode ser indicado também outras formas, né, de cuidado para profissionais que entraram em contato, para pessoas que tiveram contato por muito tempo, e isso tudo com uma triagem muito rigorosa para que o antibiótico, principalmente, por exemplo, doxiciclina, amoxicilina, não seja utilizado sem motivo nenhum, ou só por profilaxia. Não é qualquer pessoa que vai fazer uma profilaxia, uma quimioprofilaxia, né? Apesar de órgãos do Ministério da Saúde, por exemplo, e a OMS dar essa opção, não é qualquer pessoa que vai utilizar esse tipo de medicamento. Se não tiver sintoma nenhum, por exemplo, não tem por que utilizar uma quimioprofilaxia. Show? Então aqui está o tratamento principal da leptospirose. Pois bem, pessoal, como eu disse, então, olha só, já está aparecendo a próxima imagem da nossa próxima aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil. Então, como eu disse, várias aulas serão feitas, várias aulas serão construídas com você aqui no YouTube, então já se inscreva no canal, ative as notificações, comente no vídeo para que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas possível e acompanhe o nosso canal, porque cada conteúdo trazido para você é uma forma de passar informação e essa informação deve chegar ao máximo possível em todas as casas desse nosso Brasilzão. Como eu disse, é uma aula que é diferente, uma aula que traz uma informação para uma situação muito delicada que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, está passando e que o Brasil está passando como um todo. Se você está assistindo essa aula hoje, bem na época, bem no dia que foi lançada essa aula, saiba que daqui para frente várias aulas falando de doenças que são transmitidas, especialmente em enchentes, terão aqui no nosso canal. E que essas doenças não são menos importantes em um outro momento. Não, elas são doenças importantes, mas que o motivo de trazer elas é essa fase de enchentes do nosso Rio Grande do Sul. Mas se você está assistindo essa aula muito tempo depois, anos depois, enfim, um tempo que não tem um nexo causal com o dia de hoje, aproveite a aula, porque é uma informação válida para qualquer, é atemporal, para qualquer momento. Então saiba que tem várias aulas no nosso canal aqui que falam de outras doenças também. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Se você ficou, tasca o dedo aqui no curtir, comente, compartilhe e bora que aqui no Farmacologia Fácil, toda semana tem aula nova para você. Um grande abraço desse professor e até mais. Se você quer aprender farmacologia, fisiologia, terapêutica de verdade, com mais de 150 aulas gravadas, editadas com material e acompanhamento individual desse professor, clique aqui embaixo no link e vem para a sala de aula. Plataforma Farmacologia Aplicada R2A. Tchau, tchau!